estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus, né? Mais sobre a palavra de Deus. Aos amigos que sempre nos acompanham, né? Boa noite a todos. E que a graça de Deus possa inundar a sua vida, meu amigo e minha amiga, nesta noite. Na aula passada nós ficamos no capítulo 8 de Atos. Só que antes disso nós vamos corrigir o nosso questionário, né? O estudo dirigido que fizemos na quarta-feira passada, tá bom? Vamos lá, vamos tirar para a gente corrigir. E para que todos vejam que nós usamos a Bíblia como prova, né? A Bíblia responde ela própria, né? No mais, alguma coisa extra, a gente usa a história dos Hebreus, de Flávio José, e de outras fontes históricas, porque nem tudo está na Bíblia, né? Está na história secular mesmo. Pessoas que não viram os apóstolos, mas foram discípulos dele, tiveram a necessidade ainda de escrever muito mais, né? Sobre a história da igreja. E a gente também tem essas fontes como pesquisa, né? Vamos lá. Como primeira pergunta, nós fizemos: quem escreveu este livro? Quem foi a pessoa que escreveu? Qual a sua profissão? Alguém sabe? Isso é fácil, né? Quem foi? Lucas. Lucas, ele tem uma profissão, alguém lembra? Ele era médico. Vamos ver aí em Colossenses 4,14. Eu abri aqui e nos diz assim: Paulo vai fazer uma referência aqui a vários amigos, né? E ele nos dá essa pista de que Lucas era um médico, né? Um cara que estudou medicina. Nos diz assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas, era o companheiro. Então Lucas, ele teve a profissão de médico, né? Isso contribuiu muito, né, para ajudar o apóstolo Paulo. Era um cara que tem um conhecimento gigantesco. E além de médico, o que é que ele era? Ele era um historiador, um escritor, né? Ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Para provar isso, veja aí no próprio livro dele, Lucas, o Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo 1. O que é que Lucas diz? Vamos só provar como ele era um escritor, né? Nos diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então Lucas, ele está dizendo que muitas pessoas estavam escrevendo sobre a história de Jesus no primeiro século. Lembrando que Lucas narrou aqui quantos anos? 30 anos da história. Só que quando ele vai escrever, ele não escreveu logo ali no início da igreja não, no ano 31 aproximadamente não. Ele escreveu no ano 64, mais ou menos. Ou seja, fazia-se o quê? 34 para 35 anos que Jesus tinha morrido. Então, ainda tinha pessoas vivas que viram Jesus, os próprios apóstolos, e ele próprio vai fazer parte das viagens. Nós vamos ver, a partir do capítulo 13, ele já entra em cena. Então, ele foi a própria testemunha ocular, porque ele participou da história. Então, Lucas era um médico, e também era o quê? Como nós já vimos, um grande historiador, né? Porque na época, a disciplina da história, ela só se tornou como uma ciência no século XIX, né? Mas lá na Grécia Antiga, o Heródoto, ele é conhecido como o pai da história, né? Ele foi o primeiro cara que começou a registrar. Ele percebeu que só oralmente a história apóstola ia se perder no tempo, né? Só de boca a boca, né? Então Heródoto teve uma ideia, ele começou a registrar. Ele registrou a guerra dos gregos contra os troianos, né? Gregos e troianos, ele registrou. Foi o primeiro cara a fazer esse compêndio aí. Alguns dizem também que Hecateu de Mileto foi o pai da história, mas é mais atribuído a ele. Então Lucas era o quê? Um médico e um historiador. Vamos lá. Quando aproximadamente começou a história da igreja? No ano 30. Aproximadamente no ano 30, 31. Isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Como é que a gente sabe? Uma fonte segura, realmente, está na Bíblia, uma fonte segura, é que o Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 antes de Cristo.
E Jesus já era vivo, apóstolo, porque ele não mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Então tudo indica que Jesus nasceu ou no ano 4, 5 ou 6 antes da era comum, da nossa era, certo? Então Jesus morreu com 33 anos, então mais ou menos no ano 30, 31 começa a era da igreja, né? Eles recebem a orientação de Jesus, como nós vimos lá em Atos, e a partir daí, do dia de Pentecostes, eles já dão início à proclamação do Evangelho. Então, no ano 30 e 31 se inicia, né? Vamos lá. Onde teve início as pregações e ensino dos apóstolos? Qual país? Qual país que... Israel, né? Mas provavelmente, com toda certeza, em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque foi o lugar onde eles receberam o quê? O batismo, né? O dia de Pentecostes. E nós vamos ver isso nas outras questões. Qual foi a ordem de Jesus no capítulo 1, versículo 8? Leia aí, Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus deu uma ordem a eles. Que ordem foi essa? Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso. Então é o que está acontecendo, né? Eles não chegaram ainda aos confins da terra, né? Inclusive hoje tem lugares no planeta que o Evangelho nem chegou ainda. Lugares bastante remotos aí na própria África, né? Que não chegou ainda, né? Quinta questão. Quem foi o primeiro imperador? Quem foi o imperador nesse período? E agora, ó, a Bíblia nos dá uma pista, ó, desse cara. Vamos ver? Abra aí em Lucas. A própria Bíblia responde ela própria, viu, queridos? Lucas 1, versículo 3. O que diz aí em Lucas 1, versículo 3? Ou é 3? Deixa eu dar uma conferida aqui. Perdão, queridos. Capítulo 3, versículo 1. É o oposto. Vamos lá, vou ler aqui. E no ano 15 do império de Tibério César. É esse cara aqui. César, vamos lembrar, César era um título. No nosso país não é presidente, né? Então lá era César, era o César, a dinastia dos Césares. Júlio César foi um grande senador, né? O primeiro foi Caio Otávio, o primeiro imperador. Quando Jesus nasceu era esse cara, ele morreu ele largou no ano 14. Aí esse cara, Tibério César, ele assume o trono, inclusive ele passa muito tempo, até nesse período da igreja ainda é ele. Ele vai morrer no ano 37, nós não estamos ainda no ano 37. Já a gente chega no ano 37. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele aceita Jesus, ele se converte no ano 35 e média. Então esse cara aqui ainda era ele, né? O que é que a Bíblia diz aí? E no ano 15 do império de quem? Tibério César, era o imperador da época, o cara sanguinário, mas teve pior do que ele, né? Calígula e Nero foram os piores. Vamos lá. Quantos dias Cristo ensinou após a ressurreição? Isso está em Atos 1:3, né? Atos 1:3. Em que cidade o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Jerusalém. Vamos conferir Atos 1:4. Leia aí, Cléber, por favor. Atos 1:4. Atos dos Apóstolos 1:4. Querido, aqui é um estudo da Palavra de Deus, onde você pode acompanhar com a sua Bíblia a história da igreja, como as coisas aconteceram, para que você e eu pudéssemos ouvir hoje a Palavra de Deus. Pessoas tiveram que doar sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, certo? E aqui é um estudo do início, como a igreja deu seus primeiros passos. O que diz aí, Cléia? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Pronto, então, querido, foi Jerusalém, né? É tanto que Marquinhos leu no capítulo 1, versículo 8, dizendo que o Evangelho vai ser pregado em Jerusalém, porque Jesus tinha um apreço muito grande pelos judeus, né? Pelas ovelhas da casa de Israel. Primeiro era lá.
depois vai para Samaria, lembrando que Samaria é dentro de Israel, só que era um povo, né, que vivia com uma intriga quase milenar com os judeus, né, por causa de outros deuses. E depois ela vai se expandir, né, para o mundo, como Jesus disse. Então a Bíblia incrivelmente está se cumprindo como o próprio Cristo disse. Então, queridos, essa história de igreja-mãe, se existe uma igreja-mãe, apóstolo, é essa igreja nasceu em Jerusalém, né? Não tem nenhuma igreja no Brasil que você possa dizer que seja uma igreja-mãe, nenhuma. Até porque, amados, o Brasil, ele foi colonizado em que ano? Vamos lá, a história. 1500, né, quando as caravelas chegaram aqui. Em 1549, teve a Companhia de Jesus. O que foi a Companhia de Jesus? Foi uma secretaria da Igreja Católica, o catolicismo, enviou para vários países para combater a reforma protestante de Lutero. Então, o protestantismo estava avançando no mundo naquela época. Então, a Igreja Católica, como já vinha numa certa decadência, para não perder mais fiéis devido à reforma, o que ela fez? Enviou a Companhia de Jesus para as colônias. Como Portugal era um país católico, essa companhia chegou aqui com o padre Manuel da Nóbrega. Então, os primeiros professores do Brasil foram os padres, né? José da Anchieta foi um grande pedagogo, né? Um grande cara mesmo. Deixou algumas obras escritas e ensinou os índios, né? Embora tenha alguns estudiosos seja contra o que ele fez, porque ele interferiu na cultura dos indígenas e tal. Mas eles foram os primeiros professores do Brasil, né? Se alguém me perguntar quem foram os primeiros professores do Brasil, pode dizer sem sombra de dúvida, foram os padres, né? Então, a igreja-mãe nasceu em Jerusalém, né? Nenhuma igreja evangélica do Brasil é igreja-mãe. A Assembleia de Deus não é igreja-mãe, chegou aqui em 1911, quer dizer, tem um século de vida, 110 anos em média, né? A presbiteriana era um pouco mais antiga, como a batista são mais antigas, a anglicana são mais antigas, o calvinismo. Então, nenhuma igreja do Brasil, protestante, você pode dizer que é uma igreja-mãe. As neopentecostais, essas muito pior, né? Que nasceram na década de 70, com R.R. Soares, Edir Macedo, entre outros líderes aí, né? Vamos lá. A igreja-mãe nasceu em Jerusalém. Na verdade, o que os discípulos esperavam do Cristo? Eles esperavam Jesus, aquele rapaz pacato, aquele cidadão pacato que andava na beira da praia, que se sentava com os pobres, que ia na casa de pecadores. Eles esperavam esse tipo de pessoa? Não. O que é que eles esperavam? Uma espécie de libertador, né? Eles esperavam um cara como quem? Como Moisés que tirou ele do Egito. Vamos ver. Veja isso aí em Atos 1, versículo 6. Atos 1, 6. Marquinhos vai abrir em Atos 1, 6. Você, Cléia, por favor. Lucas 24, 21. Só Cléia abre em Lucas 24, 21. Marquinhos pode ler. Lucas 24, 21. Marquinhos, Atos 1, 6. O que diz aí, Marcos? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ponto. Vai lá, Cléia. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pessoal, o que Marquinhos e Cléia leram foi o seguinte. Marquinhos já foi um pouco já na frente, né? E Cléia foi quando Jesus foi ressuscitado. Jesus já ia andando com os discípulos de Emaús. Cleópas é o nome de um deles, né? E outro cidadão que a Bíblia não menciona o nome. Eles não esperavam aquilo, eles esperavam o libertador, como eles disseram. E a gente esperava que ele fosse parecido com Moisés, que fosse nos tirar das amarras de quem? Do Império Romano. Porque Moisés livrou eles de quem? Do Império Egípcio. E Jesus não veio trazer esse reino de guerra, de luta, de fazer isso. O reino de Jesus foi um reino que? Espiritual, um reino interior, né? Não foi um reino disso. Então, eles se equivocaram. E eles esperavam que um libertador que fosse livrar eles das garras dos romanos, né? Que estavam oprimindo eles com altos impostos, com morte em cruz, eram coisas terríveis. Se ele fosse contra o Império Romano, muito dificilmente morreria, né? Porque os judeus não podiam matar, mas eles faziam todo o alvoroço e o Império Romano dava ordem e acontecia as coisas, né?
Eles esperavam um libertador, como na verdade eles não entenderam a mensagem do Cristo, que era libertar para a vida eterna. No capítulo 1 e no versículo 10, o que os anjos disseram? Pode ler, isso aí é fácil, né? Os anjos deram uma ordem que nós estamos esperando até hoje. Leia aí, Marcos, com tua potente voz. Atos, capítulo 1, versículo 10, 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Pronto, queridos, aí foi o início mesmo da igreja. Jesus ele acende os céus e dá uma ordem, né? Para que eles fossem pregar o Evangelho. Vamos lá. Quem foi escolhido no lugar de Judas? Matias. Abra aí Atos 1, 26. Tudo está, esse estudo é até o capítulo 2. Quarta-feira eu vou trazer do capítulo 3 e 4. Aí nós vamos corrigir na outra aula, né? Vamos lá. Atos 1, 26. Pode ler, Cléo. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Matias, né? 11 apóstolos. Isso. Segundo a tradição, esse cara não aparece mais na Bíblia. Segundo a tradição, uma das tradições, ele foi apedrejado dentro do próprio Estado de Israel por pregar o Evangelho, né? Mataram ele como mataram Estevão. Beleza, ele foi escolhido, mas qual foi o critério que a igreja usou? Pedro, os maiorais, os cabeças da igreja, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Simão, Zelote, eles escolheram que tipo de critério para escolher essa pessoa? E aí, vocês sabem? Capítulo 1, versículo 21 diz isso, né? Pedro disse: vamos escolher uma pessoa que viu Cristo, tanto pessoalmente, no início e após a ressurreição. Leia aí, Gabriela, por favor. Lucas 1, 21. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu. Ok. Pronto, aí. Então foi respondido, né? Eles queriam o quê? Por que eles queriam isso? Porque era mais uma testemunha para provar para aqueles incrédulos que essa tal pessoa viu Jesus, nas duas fases, tanto como humano como como corpo ressurreto. Então Pedro usou um critério muito sábio, muito importante. Que profeta Pedro citou no seu primeiro sermão? Joel, em Atos 2,16. Quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? Leia aí, Cleia, Atos 2,41. Atos 2,41. Queridos, 3.000 pessoas aceitaram. Vamos lá? Pode ler. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso. Última pergunta. Nessa época, a Bíblia, o Novo Testamento já estava pronto para a gente ver ele assim, ó? Não. Por quê? Porque o mestre Jesus, naquela época, os mestres não deixavam nada escrito. Isso é desde a Grécia Antiga. Quem era que escrevia? Os discípulos escreviam. Então, eles estavam vivenciando aquilo. Os primeiros escritos só vão ser a primeira carta a ser escrita na Bíblia do Novo Testamento. Quem escreve é Paulo. Não é Mateus? Pergunta. A 12. Onde ocorreu o primeiro avivamento da igreja? Qual a cidade dentro de Israel? Jerusalém, que foi no dia do Pentecostes. Muito provavelmente no templo. Porque lá em Lucas, no finalzinho, Lucas diz que eles não paravam de orar e ir para o templo. Porque lá no cenáculo era muito pequeno espaço para muita gente se converter, né? Então, queridos, a imprensa ela só foi construída por Jonas Gutenberg, um alemão, no século XV. Então não tinha, né? Tinha os pergaminhos. Entraram num acordo, aí tiveram vários concílios para que eles escolhessem os livros da Bíblia, né? Chamado de cânon do Novo Testamento. Do Velho Testamento já estava pronto, ele já andava com os pergaminhos. O Novo não, né? Só a partir do ano 60
Parece que Tessalonicenses foi um pouquinho antes, na década de 50, Paulo escreve. É a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita quando ele vai para a segunda viagem, né, para a Europa. Então ele só foi no ano 52 para lá. Então, muito provavelmente, no ano 58 para o ano 60, é que a Bíblia começa a ser produzida o Novo Testamento. Então eles ficaram, apóstolos, em média uns 30 anos só de aula, só conversando sobre Cristo, né? Aí foram registrar, né? Porque estava aparecendo muito escrito. Lembra que Lucas disse? Estava aparecendo tanta coisa, tanta mentira, que eu fui atrás das verdadeiras pessoas, das fontes primárias, e escrevi, Teófilo, para você. Teófilo foi lá e pagou, que era um romano, né? Porque estava tendo muita mentira, né? A gente já explicou isso. E aí, queridos, que acharam do questionário? É bom, né? Que a gente vai fazer uma revisão, né? Você, meu amigo, que está na escuta e assim, nos assistindo, pode também colocar seus comentários aí, tá bom? Queridos, nós estávamos no livro de Atos. Eu me lembrei de um negócio ali, isso apóstolo. Atos 8. Atos 8 foi que nós vimos em Atos 8. Um diácono vai levar o evangelho para Samaria. Quem é esse diácono? Tinha um apóstolo com esse nome. Esse aqui não é ele. Não é Filipe, que era irmão do outro apóstolo lá. Esse aqui era um helenista. Muito provavelmente nós já vimos que ele foi escolhido entre os 7 para ajudar naquele probleminha de distribuição de alimentos na igreja, né? Com as viúvas dos helenistas. E esse cara, ele foi muito grande, né? A Bíblia em Atos vai falar dele mais lá na frente, mas aqui ele percebeu uma coisa: os apóstolos originais de Jesus, que a gente chama originais, porque andaram com Jesus, foi escolhida dele por Cristo, né? Foi o que aconteceu. Nenhum deles saiu de lá de Jerusalém para ir para Samaria. Samaria era o quê? Um dos únicos lugares do mundo que as pessoas queriam ir. Jesus evangelizou, fez o evangelismo lá, né? Então, esse cara vai para Samaria. E nós vimos que ele pregou para um mago chamado Simão. Lembra de Simão Mago? Muito provavelmente aquele cara levou o evangelho para Roma. Não é certeza, mas ele foi evangelizado por Filipe e ele se converte, né? A gente viu também no capítulo 25, versículo 25, que Pedro e João foram lá para ver esse avivamento. Teve um avivamento. Lembra de Pentecostes capítulo 2? O Espírito Santo não desceu lá, eles não falaram em várias línguas. Esse mesmo avivamento estava acontecendo em Samaria. Samaria, a gente já explicou, foi um território bastante complicado, complexo. Eles queriam outros deuses e os judeus tinham uma rixa terrível com eles, Marquinhos. Eles não viam eles como filhos de Deus, mas o evangelho veio para eles também. E Filipe vai quebrar esse tabu. O primeiro cara a quebrar o tabu foi quem? Estevão. Estevão disse: olha, o evangelho não é só para vocês não são exclusivistas. Lembra que vocês rejeitaram todos os antigos do Antigo Testamento, todos os heróis? Jesus não, amados, ele veio para todos. E os judeus não gostaram daquilo, né? Eles eram exclusivistas, eles queriam Deus só para si. Jesus nem pensava. Bom, nós paramos aqui e vimos que eles evangelizaram as aldeias em Samaria. Quem evangelizou? Felipe, Pedro e João. Tiveram que chamar eles dois para comprovar, Pedro e João, né, que aquele negócio ali que estava acontecendo, o avivamento, era uma coisa mesmo de Deus, né? E eles abençoaram aquela obra, né? Vamos lá, agora vamos entrar numa parte aqui muito importante sobre o eunuco que se converteu, Marquinhos, e levou o evangelho para um lugar muito distante, né? Ele levou o evangelho nada mais, nada menos para a África, para o norte da África, né? Vamos lá? Versículo 26, pode ler aí, Marquinhos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ponto, Marquinhos, vamos explicar uma coisa muito importante. Queridos,
Jesus Cristo, ele veio salvar toda a raça humana, inclusive os eunucos, que eram proibidos de entrar no templo. Veja aí Mateus 19, 12. Vamos ver quem eram os eunucos na Bíblia. Um tema pouco estudado, que poucas pessoas se atrevem a falar. Mateus 19, versículo 12. Jesus vai falar sobre esse pessoal aí. O que é que eles faziam, né? Na história das dinastias, até dentro do próprio Israel. Mateus 19, 12. O que diz aí? Leia, Marcos. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba. Queridos, Jesus falou sobre os eunucos. Foi uma das pessoas que falou sobre o eunuco. No Antigo Testamento também, Marcos leu aí em Mateus 19, 12, que existia 3 tipos de eunucos. Primeiro, os nascidos, que já nasceram assim, de nascença. Como é que acontecia isso? Alguns teólogos acreditam o seguinte, que essas pessoas que têm problemas mentais, que não conseguem se casar, talvez, apóstolo, seja um tipo de eunuco, de nascença. Porque é comum a gente ver pessoas com problemas mentais que não têm atração por sexo, essas coisas, né? E eles não se casam, né? Alguns acreditam que possa que seja esse tipo de gente, né? E outros de nascença, quando nascem com problema mesmo na genitália, os homens nascem, né? Com uma deformação, ele não tem interesse também, ele se torna eunuco. Esse é o de nascença. Os castrados pelos homens, como diz aí, é o seguinte: em várias civilizações acontecia o seguinte: os reis, eles tinham um harém, eles não só tinham uma esposa. Lembra de Salomão? Salomão tinha várias mulheres, Davi também. Isso não acontecia só dentro do território de Israel, não. Na Babilônia, na Grécia, na Pérsia, em várias dinastias, os reis, eles tinham um costume de castrar as pessoas que ficavam ali perto do harém. Porque a palavra eunuco significa aquele que cuida do harém. Então o rei, com ciúme do cara, geralmente era cara boa pinta, os caras bem feitos, aí eles com ciúme mandavam castrar. Alguns se doavam, eles próprios diziam: eu quero ser eunuco. Por quê? Porque eles iam ter uma vida boa no palácio. Então, para ele desfrutar e ter um título, dizer: eu sou eunuco, eu vivo lá no palácio do rei, tal, era comum acontecer esse tipo de coisa, entendeu? É tanto que o que é que esse cara cuidava na rainha? De todo o tesouro da rainha. Ele cuidava de tudo da rainha de Candace. E tudo indica, apóstolo, que esse cara aqui já adorava o Deus de Israel. Lembra que uma pessoa plantou a semente lá? A rainha de Sabá foi visitar Salomão. Quem lembra que a gente lê o 1 Reis? Capítulo 10, depois você dá uma olhadinha. 1 Reis, capítulo 10. Salomão era um cara muito sábio, e a rainha de Sabá, de lá da Etiópia, desejou ver ele. Quem é esse cara que a fama dele chegou até aqui? E muito provavelmente Salomão pregou para ela sobre o Deus de Israel. Inclusive, a tradição é da Etiópia, diz que ele teve um filho com ela, chamado de Menelik, o menino que nasceu dele. Não está na Bíblia, viu? É a tradição de lá. Mas pode ter acontecido, porque a rainha de Sabá foi lá. Então, muito provavelmente, a cultura lá na Etiópia já conhecia o Deus de Israel. Eles não conheciam Jesus. É tanto que ele vai ter uma dúvida, e Felipe vai tirar a dúvida dele, nós vamos chegar já. Então, queridos, esse cara, ele era um eunuco, ele era um cara castrado e cuidava da rainha. Talvez por esse motivo, para ele não se apaixonar pela rainha, ele fosse um eunuco, né? Triste, né? Essa parte, mas alguns se doavam, né? O próprio Daniel, veja aí, Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Daniel parece que foi um eunuco. Isso para se cumprir a profecia de Isaías, que diz que eles iam ser levados cativos. Quem achou Daniel 1? Enquanto isso, eu vou ler aqui outra para fechar a ideia aí, para a gente adiantar. Queridos, é importante saber quem era o eunuco. Daniel 1, a partir do versículo 2. Pode ler, Gabriel. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Pode ler. Então o rei disse
a Aspenaz, Isso. Preste atenção agora. chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns 2 israelitas da família real dos nobres. Ele era chefe dos eunucos, né? E a Bíblia vai relatar que Daniel estava lá. Para se cumprir essa profecia aqui de Isaías, ó. Lembra que Daniel foi lá para a Babilônia? Foi quando destruíram o templo, Daniel foi para lá. Veja o que Isaías disse antes do templo ser destruído, ó. Isaías 39, 7. E dos teus filhos que procederem de ti, gerarás, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Isaías estava profetizando que Judá ia cair, que eles estavam pecando muito. Lembra que a gente estudou? Isaías por isso foi cerrado ao meio, porque profetizou contra Judá. Rapaz, vocês estão pecando tanto, vai chegar um dia que a Babilônia vai levar vocês cativos, e muitos vão ser eunucos, porque isso não era aceito dentro de Israel. Deus não queria que seus filhos fossem eunucos. Veja aí Deuteronômio 23. Deuteronômio, o 5º livro da Torá, para a gente ver e fechar essa ideia. Era uma maldição ser eunuco. Deus não queria, né, que isso acontecesse. Vamos lá, Deuteronômio 23. Acharam? Versículo 1, só o primeiro mesmo. Aquele que tiver os testículos desnadados ou o membro cortado não entrará na Assembleia do Senhor. Queridos, aquele que tiver os testículos, a Bíblia fala mesmo. Inclusive, tinha uma espécie de eunuco, apóstolo, que removia tudo. Removia tudo mesmo da pessoa. Vocês têm uma ideia como isso era tão terrível que aqui no Brasil teve, quem estudou história, no banditismo, que é a história do cangaço. Eles capavam pessoas, né? O bando de Lampião capava pessoas, né? Eles capavam aqueles que às vezes ousavam, enfrentavam, e como castigo eles castravam as pessoas. Então, eu nunca era uma pessoa assim, eles não podiam entrar no templo. Não se sabe como foi. A Bíblia diz que ele foi para adoração no templo do Deus de Israel. Por quê? Porque Salomão já tinha pregado para lá sobre esse Deus na antiguidade, né? Há quase 1000 anos atrás, há muito tempo. E eles, muito provavelmente, conheciam o Deus de Israel. Ou então ele foi para as festas. Lembra que tinha as festas lá em Israel? Os israelitas não foram para lá, esse eunuco foi. Só que teve um probleminha com ele. Ele estava lendo e não entendia, poxa. Ele estava lendo o Antigo Testamento, provando que não existia ainda o Novo Testamento. Só existia o Antigo, lembra? Que eram os pergaminhos. Ele comprou, não era barato comprar, você tinha que pagar para um escriba. Alguém produzia para você e você ia ler. E esse cara era rico. Ele ia no carro, numa carruagem, né? Quem tinha uma carruagem naquela época é como tem uma Ferrari hoje. Então, queridos, também prova que o Evangelho não é só para pessoas pobres, né? É para toda classe de pessoas. É para pessoas humildes, pobres financeiramente, classe média, presidentes, reis, rainhas. Esse eunuco era um estágio, era um cara da alta patente, né? E ele vai levar o Evangelho para a Etiópia. Vamos ver? O cara era eunuco, a gente explicou que era eunuco, né? Era uma pessoa que tinha suas genitálias castradas, né? E ele era o superintendente de todos os tesouros. Essa mulher era rica, viu? Mas quem leu aqui Candace? Candace era o título, né? A rainha Candace, a rainha dos Etíopes. Candace não era o nome dela, era um título, né? Era a rainha da Etiópia. Então vamos lá. Ele veio para Jerusalém para adoração e regressava sentado aonde? No seu carro. Aí tem uma coisa importante aqui. Ele estava lendo a Bíblia. Olha, quem era que ele estava lendo? Ele estava lendo o profeta Isaías. Lembra? Ele comprou o pergaminho, ele produziu e foi ler. Só que ele não estava compreendendo. Ele não estava compreendendo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te até junto daquele carro. Queridos, vai acontecer um fenômeno aqui muito interessante. Felipe estava lá num lugar que aparentemente já estava até melhor, em Samaria. Deus vai querer que ele vá pregar para uma pessoa no deserto, na faixa de Gaza, muito distante de onde ele estava. Ó. Ele se aproximou. Continua lendo aí, Marcos. Vamos ver o milagre acontecer. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar
da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Queridos, pronto, vamos continuar, Marcos. Ele ia lendo o profeta Isaías, né? Alguém ia conduzindo a carruagem, e ele abriu e ia lendo. Ele ia lendo um texto muito importante, onde diz, lá no livro de Isaías, que Jesus ia ser morto, né? Só que ele não estava compreendendo o que era aquilo, né? E ele foi um cara muito humilde, ele convidou Filipe para que sentasse no carro, e de bom grado Filipe vai explicar para ele o que é que estava acontecendo, né? E o lugar na escritura que leu era este, né? Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, Felipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Algo que foi que Felipe fez. Continue, Marcos. Abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ponto. Vamos lá. Ele disse: não é o profeta foi cerrado ao meio. Isaías profetizou contra aquele povo, esse povo aqui, que estava adorando os deuses, estava adorando Moloco, matando os filhos, lembram? Era um período terrível que os judeus estavam vivendo lá em Israel. O reino do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios, e os caras aqui estavam duvidando. Aí Isaías estava profetizando. Eles passaram 125 anos ainda, né? 125 anos ainda, depois que o reino do norte foi levado, Judá permaneceu ainda lá. Só que praticando idolatria, né? Aí veio uns reis bons e outros mais ou menos, como como é o nome daquele rei lá que pediu mais 15 anos? Ezequias, né? Pediu mais 15 anos. Foi um rei bom esse cara aí, né? Ele fez algumas presepadinhas, mas foi um dos melhores, né? Então, o que foi que aconteceu? Filipe está explicando, Isaías não é ele, é Jesus. Você talvez nem tenha conhecido, porque talvez o eunuco não tenha vindo nas festividades, né? Aqui já era 4 anos. Certamente não, porque ele estava perguntando. Ele está falando do profeta a outra pessoa. Aí é onde Felipe chega com uma boa nova. Felipe disse: como? Não, a pessoa é Jesus. É difícil pregar o evangelho, queridos. Eu preciso estar mudando minha voz. Eu preciso estar gritando no púlpito. Eu preciso estar dando cambalhota para saber que dizer que Jesus salva. Felipe disse: não, é Jesus. Olha a mensagem do cara, poxa. Esse texto fala de Jesus. Ele foi morto num madeiro, não abriu sua boca, zombaram dele, cuspiram nele, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinho, colocaram prego em suas mãos. Ele foi, aí Felipe pregou, né? Não diz aqui como foi a pregação. Não é difícil pregar, querido, Jesus, é só dizer que Jesus salva. E você tem que aceitar. Porque esse cara aqui aceitou mesmo. O Simão, isso, apóstolo. O Simão Mago é aqueles crentes meio que dá trabalho no início, né? Simão quis comprar o dom do Espírito Santo, ó. Ele disse: não é assim não, esqueça essa máscara, você é rico, peça perdão a Deus. Aí ele foi se converter. Mas esse cara aqui não, é diferente. Então Felipe pregou, amados, para 2 pessoas extraordinárias: Simão, o mago, e esse cara aqui que vai levar o evangelho para a Etiópia. Isso é um negócio gigantesco. O evangelho vai dar um salto muito grande, vai sair de Jerusalém já para a Etiópia. Muito provavelmente com 1 mês de viagem, esse cara chegou na Etiópia. Então o evangelho, quando Paulo for levar para a Europa, para a Macedônia, para a Ásia Menor, na Etiópia já está, na África, o evangelho já está lá, antes que Paulo chegue, né? Vamos ver se é verdade. Tu parou em qual, Marcos? 36 agora. Lê aí, Cléber, por favor. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Olha, ele já quis ser batizado, cara. Pode ler. E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Queridos,
Outra coisa que o Felipe disse importante. O Felipe perguntou: você crê mesmo nisso tudo que eu falei agora? Que não era Isaías, era Jesus? Você acredita? Ele creu. Ele nem viu Jesus. E acreditou que Jesus era aquela pessoa, né? Até porque quando ele foi para o templo, para a adoração, aqui diz, ó, no versículo 27, e todos os seus tesouros e ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. Quer dizer, ele percorreu muitos quilômetros para ir adorar o Deus de Israel, viu? Ele não foi adorar Jesus, é bom deixar isso claro. Ele estava com um pergaminho na mão, com o livro de quem? De Isaías. Ele estava no Antigo Testamento, mas aí ele conheceu Jesus. Daí a importância da transição da lei para a graça, né? A lei não salva ninguém, quem salva é a graça, Jesus. Quer dizer isso, entendeu? Ele saiu da antiga para a nova aliança. Então não foi difícil a mensagem de Felipe, queridos. Felipe só perguntou: você crê? Eu estou falando de Jesus, um judeu que aos 4 anos foi morto, ele ressuscitou, né? E ele creu. Aí viram o primeiro rio, já desceram para ser batizado, né? E uma coisa importante aqui, o que salvou ele não foi o batismo nas águas, né? Foi Cristo. Aqui foi só uma cerimônia, né? Porque os apóstolos de Jesus praticavam isso, né? O batismo. E foi batizado. Nós vamos concluir agora. Capítulo 8, vai lá, Marcos, versículo 39 ao 40 para a gente terminar. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Depois que batizaram, aconteceu um milagre aqui, né? Terceiro arrebatamento na palavra de Deus. Aconteceu 2 no Antigo Testamento e no Novo teve esse com esse cara aqui. Ele saiu, depois que Filipe cumpriu aqui o evangelismo com esse cara, o Espírito Santo arrebatou ele para um lugar mais distante, né? Para Azoto, né? Ele já estava subindo, que a Gaza ficava lá embaixo, ele já quase que voltou para Jerusalém. Deus estava com pressa nessa hora aqui. Agora tem uma coisa importante aqui, ó. O cara saiu jubiloso é alegre. Ele saiu com raiva ou não? Jubiloso continuou o quê? Para onde? Cesareia? O eunuco. Para Ele continuou para a Etiópia, o eunuco. Felipe não. Felipe que depois ele foi habitar em Cesareia, onde ele se casou, ou já fosse casado, tinha 4 filhos profetisas. Depois vamos ver isso aqui nele, né? E Felipe achou em Azoto, que era um lugar mais acima. E indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Certo? Então, amados, nós concluímos aqui o capítulo 8, certo? De Atos dos Apóstolos. Uma coisa importante nós vemos aqui, pilar, que nós entendemos aqui. O evangelho está só em Jerusalém? Não, já foi para outro continente. Que continente foi esse? O continente africano, né? A Etiópia, ela é situada, se for olhar no mapa, o mapa da África, ela é um pouco parecido com o Brasil, é maior lá o território, né? Aí está situado no chifre africano, né? Como se fosse uma pontinha assim, aí está lá a Etiópia, é um lugar muito distante, né? Salomão, muito provavelmente, pregou sobre Deus de Israel para a rainha de Sabá. Vocês podem conferir isso em 1 Reis, capítulo 10. A sabedoria de Salomão, né? Salomão foi muito famoso. Essa rainha soube lá da cama de Salomão, foi para lá e toda aquela população ao longo do tempo ficou sendo passando de geração em geração sobre o Deus de Israel. É tanto que esse cara veio, né? Ou muito provavelmente ele foi para as festividades, mas a prova mais concreta é que Salomão realmente pregou para lá e ficou, senão ele não tinha conhecido, né? Não tinha tecnologia naquela época, não tinha celular, não tinha nada, né? Só tinha, o único meio era a escrita, né? A escrita, e era muito, muito difícil. Então, amados, o evangelho, quando Paulo vai fazer suas viagens, o evangelho já está na África, né? Já está na África, né? Paulo vai ali para a Ásia Menor, Macedônia e Grécia, nós vamos ver isso depois. Próximo capítulo, eu vou trazer outro questionário dos capítulos 13 e 4, e nós vamos dar continuidade no Atos 9, a conversão de Paulo. Não perca, vai ser muito importante. A conversão do maior teólogo. O cara pregou, apóstolo, mais do que o próprio Cristo. Pregou mais do que Jesus, um erudito. Nós vamos ver que era um cara sanguinário, mas depois se converte e se torna um
prisioneiro de Cristo. A vida desse cara vai ser só pregar o evangelho, nos dias aí 13 cartas, deixa um legado sensacional. O apóstolo Paulo, próxima aula, tá bom? 7 horas. Obrigado a todos, ficar de pé.